Então, o nosso tema hoje é: você está sendo procurado por Deus? Achados e perdidos. Coloquei aqui, achados e perdidos, né? Sempre tem algum lugar, em lugares grandes, né? Onde circula muitas pessoas, sempre tem um lugar, né? De achados e perdidos, porque sempre tem alguma coisa perdida que foi achado. Então, é achados e perdidos. Então, já tem, é o lugar dos achados, de coisas que foram perdidas, né? Então, não é perdidos e achados, é achados e perdidos, né? Então, nós vamos hoje falar sobre esse tema, achados e perdidos, e o valor desse tema para nós que estamos aqui estudando a respeito sobre a nossa identidade em Cristo. O que isso tem a ver com a gente? E nós vamos abrir, então, nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Você está sendo procurada por Deus, né? Então, eu espero que todos aqui já tenham sido achadas, né? Não tem ninguém perdido aqui, né? Fomos achados. Agora, vamos entender o valor, né, de estar perdido, mas ter sido encontrado pelo Senhor. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10 diz assim: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Dentro desse contexto, desse texto, nós temos Zaqueu, né? O encontro que Zaqueu teve com Jesus, ou que Jesus teve com Zaqueu. Então, Zaqueu estava perdido aonde? Quem lembra? Onde que ele estava perdido? Em cima da árvore, né? Estava lá, perdido lá, procurando alguma coisa. E Jesus o encontra nesse estado, né? De perdido. Então, Jesus fala com ele: hoje importa eu cear na sua casa, entrar na sua casa. Zaqueu desce da sua situação, né? E ele vai, então, ao encontro de Jesus. Importante a gente entender que sempre será Jesus que vai ao nosso encontro. Nosso estado sempre foi de perdido. Até que Jesus entre na nossa vida, nosso estado é de perdidos, certo? Então, para ser achado, a gente tem que ter se perdido. Então, esse é o estado, né? Nossa natureza, nós estávamos perdidos, diz a palavra de Deus. E quem nos encontra é Jesus. Então, assim, importante, eu sempre falo, gente, os méritos sempre serão de Jesus. Outra coisa, a vida cristã não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Ele, certo? Todo o movimento, toda a obra de salvação, redenção de uma alma, tudo tem a ver com Jesus. Nunca tem a ver com a gente. Nossa natureza jamais ia procurar Jesus. Nosso estado pecaminoso jamais ia deixar de pecar se Jesus não tivesse entrado. Então, todo o movimento de redenção, de remissão, de salvação da vida humana é feito por quem? Por Jesus, certo? Então, os méritos sempre serão dele, ok? Então, aqui nós temos, então, o final desse texto falando exatamente isso, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, essa é uma realidade, né? Então, faz parte da nossa história de redenção. Primeiro, estarmos perdidos para sermos o quê? Encontrados e achados. Então, essa é uma realidade, né? Hoje, nós entendermos isso, né? As pessoas estão perdidas, diz a palavra de Deus, em seus pecados e em seus delitos. Perdidos, certo? Isso é a condição do coração humano, perdido, certo? Nós estamos aqui, já fomos achados, mas o mundo continua na sua própria condição espiritual. Qual é? Perdidos. Eles precisam ser encontrados, né? Então, e o que a gente precisa entender? Que Deus não rejeita o perdido, né? Deus rejeita o pecado, mas Deus não rejeita o pecador, certo? Então, assim, Deus não tem medo dos nossos pecados. Deus nos ama.
mas ele rejeita, né, o pecado. Deus sabe, então ele viu a humanidade toda perdida em seus delitos e pecados, e ele faz o quê? Então ele faz uma intervenção, certo? Por quê? Porque nós precisamos precisamos ser salvos, né, do nosso estado de perdição, perdição, certo? Então, Deus vê a humanidade toda, e é importante a gente entender isso, né, irmãs? Entendermos sempre da perspectiva da eternidade, ok? Então, existe uma linha, certo, chamada eternidade. Quando a gente fala de eternidade, a gente sabe que a eternidade não tem início e nem fim. Então, nós temos a eternidade passada, nós temos a eternidade no presente e nós temos a eternidade no futuro, certo? Então, no passado, nós estávamos perdidos. E Deus, então, faz uma intervenção. Ele cria o quê? Um caminho para nos tirar da perdição, o quê? Eterna, certo? Porque nós somos seres eternos, seres espirituais eternos. A perdição era eterna, não era um pouquinho, certo? Então Deus nos tira da linha da perdição eterna. Ele então faz uma intervenção e ele então nos tira, certo? E nos coloca então na linha da eternidade. Nessa intervenção, ele cria um caminho, certo? Só que esse caminho tem um nome: Jesus. Então, a intervenção dele, ele cria um caminho. E o caminho é Jesus. Então, quando Jesus fala, ele sabe do que ele está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém sai daqui e entra na eternidade de Deus, a não ser pelo caminho. Que caminho? Jesus. Certo? Então, ele é o caminho que leva ao Pai. E é importante também, tem uma porta, né? No templo em Jerusalém, havia 12 portas. Uma das portas se chamava o caminho. Então, quando ele fala, a gente acha que caminho, estrada. Mas para o judeu, ele sabe que era uma porta. Então, quando ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas, ele também sabe do que ele está falando. Ele está falando para nós, mas o judeu sabe que havia também uma porta chamada a porta das ovelhas, por onde passavam as ovelhas. A porta, o caminho, era onde passavam os homens. Tinha a porta dos camelos, lembra? Quando ele fala assim, é impossível um rico... Como é que é aquele texto? É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha. Exatamente. Do que Jesus estava falando? Que existia uma porta, uma dessas portas chamava agulha, que era uma porta grande e fininha, né? Aonde só passava o camelo. Então, quando ele falava, o judeu entendia, por isso que eles se indignavam, queriam, né? Os judeus, né? Os fariseus. Porque ele falava daquilo que ele é próprio. Então, havia 12 portas. E as 12 portas falavam do ministério de Jesus. Só quem tinha ouvidos para ouvir, entendia. Por isso que a gente precisa entender. Então, Deus faz uma intervenção. Ele cria um caminho, certo? E esse caminho se chama Jesus. Ok? Esse caminho é um caminho perfeito, certo? É um caminho que Deus criou. E para passar por esse caminho, também existe uma condição para nós. Que é como que você entra no caminho? Como que você sai do estado de perdido eterno, da perdição eterna? Tem uma condição para o nosso coração. Qual é? É o caminho da humilhação. Caminho da humildade. Certo? Como que você entra no reino dos céus? Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o primeiro item para se entrar no reino de Deus
É pelo caminho da humildade, certo? Somente um coração humilde que reconhece Jesus como o caminho para Deus, que entra então na linha da eternidade, certo? Então é muito importante a gente entender que a humildade, nos humilharmos, né? Se nós estivermos dispostos de coração a nos humilharmos e confiarmos e aceitarmos então este plano que Deus criou, que Deus traçou, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ele se tornou também o nosso Salvador. Então, para nós entrarmos, nós tivemos que nos humilhar. Temos o quê? Humildes. O que é humildade? Humildade. Todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se torna humilde. E então ele tem entrada no reino dos céus. A humildade é reconhecer o poder e a autoridade que Jesus tem sobre tudo e sobre todos. Irmãs, e esse caminho da humildade, ele é um caminho longo, porque a gente não se torna humilde a gente toma uma atitude. Mas você vê que o maior pecado na humanidade se chama orgulho. Nós estamos lidando todos os dias com um pecado chamado orgulho. Por quê? Porque a humildade, ele é um processo também na nossa vida. Todos os dias Deus traz situações e circunstâncias para nos tornar o quê? Humildes. Você sabe que os maiores problemas que nós temos, sejam com a gente mesmo, sejam com pessoas ou situações, tem algo chamado orgulho. Se nós aprendêssemos o caminho da humildade, nós resolveríamos 100% dos nossos problemas. E se você parar hoje para ver a situação que você está vivendo, que possa estar causando qualquer tipo de aflição, conflito na sua vida, você vai ver bem escondidinho lá por trás algo chamado orgulho. A maioria dos nossos problemas tem um nome chamado orgulho. Então, o orgulho é que separa pessoas. O orgulho é que faz com que pessoas não se amem, não se respeitem. É o orgulho que faz com que a gente não entenda, às vezes, a nossa própria existência, os nossos próprios dores. E a gente não consegue também entender as dores dos outros. Então, nós sabemos que a porta sempre será a humildade. Mas a humildade, irmãs, ela não é só uma condição que nos faz entrar no reino dos céus, mas é a forma como nós podemos viver e como o reino de Deus pode se manifestar tanto dentro como fora de nós. É algo chamado humildade. Mas você pode ter certeza que no reino de Satanás, ele sabe que a arma mais poderosa que ele usa para tirar o brilho do reino de Deus dentro de nós é algo chamado orgulho. Você pode ter certeza. Nossos maiores problemas em nos rendermos a Deus, à vontade de Deus e fazermos a vontade de Deus é algo chamado orgulho. Mas nosso maior inimigo não são pessoas. Nosso maior inimigo é o orgulho que existe dentro de nós não nos humilharmos e aceitarmos o plano perfeito de Deus, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos estar dispostos a nos humilhar, a confiar e aceitar aquilo que Deus tem para nós. E o plano de Deus é perfeito. Perfeito. Então, Jesus, ele nos ensina, através de parábolas, né, de como nós podemos entender a nossa condição espiritual e também a condição do nosso coração, certo? Então, ele resumiu, então assim, para você entender quem você é e a condição do seu coração, ele conta, então, 3 parábolas, certo? Ele resume, então, em 3 histórias contadas em 3 atos que está lá em Lucas capítulo 15. Nós vamos ver. Tem 3 parábolas aqui que ele mostra exatamente o que Jesus quis dizer sobre a nossa condição e a condição também do nosso coração. E também a questão do valor, né, irmãs? Porque aqui você consegue entender quando a nossa identidade em Cristo nos dá valor. O mundo, irmãs, preste atenção, o mundo não tem nenhuma intenção de te valorizar, mas tirar aquilo que você tem,
certo? Muitas vezes as pessoas com problema de, lembra que eu falo de rejeição, de sentimento de inferioridade, o que ela vai fazer? Ela vai também querer tirar de você, certo? E isso faz com que a gente se sinta nesse mundo humilhado, complexado, rejeitado. Mas Jesus também resolveu isso já. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, vocês vão ser rejeitados, as pessoas vão odiar você por causa de mim. E eu não sei porque que nós ainda lutamos e tentamos nos fazer agradáveis a esse mundo, se nós nunca seremos. Mas nós ainda estamos tentando agradar pessoas, fazer coisas para que as pessoas nos amem, porque elas gostam de nós, porque elas acham a gente pessoas... Gente, esse mundo não vai amar você. Ele sempre vai odiar você e vai rejeitar você. Então não fique gastando suas energias tentando agradar pessoas e fazer coisas para que as pessoas mostrem. Não, mas nós já fomos amadas aqui no amado. Nós já fomos valorizados. E é isso que Jesus quer trazer para nós. Então, da primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Ok? Então, olha só o que diz lá. Alguém pode ler para nós? Vou falar um pouquinho. Por favor. Pecadores e pecadores estavam se reunindo para ouvir, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Mas a gente já perdeu a visão, o propósito e a lição dessa parábola. Porque hoje a gente rejeita as pessoas que se perdem. A gente fala mal delas. A gente não vai atrás delas. A gente não ora por elas. A gente não tenta trazer... Não, a gente fala, fulano saiu, se perdeu, adulterou, fez o quê? Fulano não sei o quê. E a gente faz isso. A gente perdeu a visão do valor de uma ovelha. Quem é a ovelha? Nós. Aqui Deus está dizendo que para ele, uma ovelha vale mais do que 99 que estão lá guardadinhas, seguras no aprisco. E ele sempre vai realizar o quê? O chamado dele. Qual que é o chamado dele? Buscar o perdido. E para ele o perdido, seja um, vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, olha, eu quero que você entenda, Ana. Para mim, se tivesse só você nesse mundo, se você tivesse perdida, eu viria, eu morreria, eu derramaria o meu sangue. Por quê? Por você. O que é isso, irmãs? Valor. Aceitação. Vocês entendem, irmãos, o que significa? Se tivesse só você nessa terra, perdida nessa terra, entende? Que Jesus faria isso por você, porque para ele, uma alma, uma ovelhinha só, vale mais do que as 99 que estão lá seguras dentro do aprisco. E nós, como igreja, perdemos esse valor, irmãs. Então, olha só, Deus está atribuindo o quê? Valor à nossa vida. Olha, então, quem não faria isso? Ele sabe que os fariseus não fariam isso. Ninguém ia fazer. Ele fala que nem os fariseus, os escribas, estavam lá murmurando, né? Falando do que tinha acontecido. Mas ele falou assim, quem não faria isso? Ninguém faria isso, mas eu faria. Eu morreria por essa única ovelhinha. Certo? Então, ele está atribuindo o quê? Valor. Eu faria isso. Certo? Eu digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que o quê? As 99 justos que não necessitam de arrependimento. Gente, nós estamos celebrando as 99. Mas e cadê os perdidos? Entende? Para Deus, o valor é o mesmo.
Jesus vai atrás desse perdido. Então, aqui ele está atribuindo para nós valor. O segundo, vamos ver a próxima parábola da dracma perdida. Quem pode ler? Jesus continuou: se uma mulher te der 10 moedas de prata, perder uma, vai procurar, não é? Ela acende uma lamparina, vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. Quando encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Mas eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, olha lá, de novo, Jesus explicando para os fariseus e para o escriba o que é importante para ele. Então, aqui ele fala uma mulher. O que é dracma? Dracma era uma moeda e geralmente quem usava as dracmas eram as noivas. Então, o que fazia? Uma dracma era como se fosse uma moeda que valia naquele tempo um dia de salário ou um mês de salário. Então, elas pegavam essas moedas e faziam um diadema, as noivas, certo? Faziam um diadema e colocavam assim naquela tiara. E elas colocavam. Agora você pensa, para ela, por que ela varreu a casa, ligou, acendeu a lamparina, tirou todos os móveis para fora? Por quê? Porque naquele tempo você sabe que aquelas casas não tinham janelas, né? Então era escuro, não vai ser, porque poderia ter dito à noite. Era à noite e ela perdeu a dracma. Não, era de dia, mas era escuro. Por que era importante? Porque ela era noiva e aquela dracma valia um salário. Pensa aí, gente, um salário hoje vale 1.200. Você ia procurar 1.200? Não ia. Eu ia revirar, jogar tudo para fora e eu ia procurar minha dracma perdida. Agora, para ela, essa dracma perdida tinha muito valor. Tinha um valor sentimental, porque ela estava se preparando para se casar, certo? E tinha muito valor. Ela falou assim, se uma mulher faz isso, você pensa. Jesus falando assim, e eu? Eu não vou procurar uma pessoa que está perdida, dando o mesmo que valor. Então aqui Jesus está atribuindo o quê? Valor para aquilo que a gente não atribui. E ele fala assim, aqui ele fala de outra coisa. Eu afirmo a vocês que da mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então não é qualquer moeda, não é uma moeda de 1 centavo. É uma moeda que valia quase 1 ano de salário. Não sei quanto que valia. Eu não sei se era 10 ou se era 12. Quem estudar bem profundamente vai encontrar. Mas para a gente entender o contexto. Então Jesus estava dizendo para nós, olha, essa mulher fez isso. Você acha que eu não vou fazer isso? Então ele está atribuindo novamente o quê? Valor a uma alma perdida. E vamos ver a próxima, a parábola do filho perdido. Aqui nós estamos falando só dos perdidos, né? Porque Jesus está explicando. Então essa parábola do filho perdido, nós não precisamos ler tudo, porque ela é muito grande, mas nós vamos ler o 31. Todo mundo conhece a história do filho pródigo, do filho perdido, ok? 31 diz assim, então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, falando para o irmão, né? Tudo que tem é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se você ainda não entendeu isso, você ainda deve estar sofrendo com um complexo de inferioridade, com um sentimento de rejeição, com um sentimento de desvalorização, de não aceitação, de não pertencimento, de incompetência que a gente acha que a gente... Porque você não entende o valor, o preço que foi pago pela sua vida. Mas isso tem que entrar na nossa mente, isso precisa entrar no nosso coração, porque é dessa forma que eu tenho que andar nesse mundo, porque senão esse mundo vai, achatar suas emoções, sua mente, vai tirar todo o valor. Nós precisamos entender que o valor das coisas é pelo preço que foi pago por elas. E o preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida como ovelha, como dracma, como filho, foi o preço de sangue. Foi o preço do Filho único, unigênito de Deus, chamado Jesus, o caminho. Ok, irmãs? Como que nós podemos, então, tirar mais algumas lições importantes, então, dessas 3 parábolas? Vamos ver, então,
quais as verdades a respeito de identidade dentro dessas 3 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Primeira coisa comum nessas 3 parábolas é que todos os 3 tinham um dono, ok? A ovelha tinha um dono, a moeda tinha um dono e o filho tinha um pai, ok? Apesar de estarem perdidos, ok? Então, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E todas elas estão falando do que, irmãs? De nós. Nós somos ovelha, nós somos a moeda e nós somos o filho perdido, ok? Mas existia um dono procurando. Um dono que fez de tudo, certo? Para nos encontrar. Estávamos perdidas, mas ele veio e nos achou. Então, todos tinham um dono, assim como nós temos hoje um proprietário. Então, irmãs, eu não estou avulsa nesse mundo. Eu não me sinto avulsa nesse mundo. Não estou avulsa. Porque eu fui achada. Estava perdida e fui encontrada. Então, eu sou um ser pertencente. Irmãs, isso tem que resolver a nossa questão de solidão. O pertencimento, pertencer a Deus, quebra o estigma da solidão. Eu não estou só. Eu não vivo só, porque eu sou um ser pertencente. Eu não fico procurando nessa terra pertencer a alguma coisa ou alguém, porque eu já sou um ser pertencente. Nada vai me fazer ser pertencente, a não ser quem? Deus. Porque o que diz a palavra de Deus? 1 Coríntios 6:20. Vamos lá, irmãs. Mas guarda isso. Quando estiver se sentir sozinha, solitária, lembra do texto, irmãs. Gente, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente quebra os estigmas, essas coisas que aprisionam a nossa mente e o nosso coração. 1 Coríntios 6:20, quem vai ler? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, como é que nós devemos glorificar a Deus? Com o nosso próprio corpo. Por quê, irmãs? Porque nós somos um ser o quê? Pertencente. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, pare de procurar pertencer a algo ou alguém, porque você já é um ser pertencente. Essa história de tampinha da panela, de chinelinho, não sei o quê, de meia laranjinha, isso não existe, isso é mentira. Isso é coisa de mercado. Eu sou um ser pertencente que tem que encontrar um outro ser pertencente. Mas não tem esse negócio de completude, porque eu sou completa e pertencente a quem? A Deus. Entende? Então, nós somos seres o quê? Pertencentes. Ele fala, aquele que nos criou é nosso dono. Você não pertence a si mesmo. Outra coisa, você não pertence a si mesmo. Você não pode sair pelo mundo fazendo as coisas que você quer. Do jeito que você quer, porque você tem um dono, você pertence a alguém. Então, sempre eu tenho que perguntar para ele, posso fazer isso? Senhor, abre a porta para que eu possa entrar. Irmãs, nosso maior problema é isso, o espírito de independência. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, depois quer que Deus vá limpando e consertando as coisas erradas que a gente faz. A gente pergunta antes, certo? A gente vê os planos, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito e a gente anda neles. Menos frustração, menos decepção. Se a gente olha para os pensamentos e os planos que Deus tem, a palavra de Deus diz que os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Então, gente, eu prefiro, fala a verdade. Eu estou chegando numa idade assim que eu tô querendo paz. Não quero estresse. Então, agora, gente, eu só olho para cá. Entendeu? Se eu tenho, se eu não tenho, muito obrigado. Abriu a porta, entrei. Fechou a porta, não vou empurrar, gente. Não vou me desgastar. Para que eu vou me desgastar? Eu estou quase chegando aos 60 anos, quero usufruir. Então, eu tenho que olhar para essa palavra. Deus fez planos. E ontem eu perguntei, Senhor, eu estou andando direitinho, estou certinho nos seus planos? Foi isso mesmo que o Senhor projetou para mim? E se eu sinto paz, alegria no meu coração e acho que isso é justo, eu sei que eu estou fazendo, porque o melhor lugar da terra está no centro da vontade de Deus. Mas uma coisa, eu falei, irmãs, eu não tenho problema de solidão, de estar sozinho. Até a minha mãe falou, você está sozinha? Eu falei, tô. Eu já sei, você é igual uma prima minha, que morava lá no meio que meus tios lá eram fazendeiros, e uma tia falou assim, ela era muito bonita.
bonita, tinha olho azul, ela loira, mas ela pediu uma casinha, morou lá no meio da lavoura, e de vez em quando o povo ia visitar ela. Ela falou assim, mas por que você mora aí sozinha? Mas eu gosto disso. Eu falo assim, gente, eu não tenho problema. Eu falo assim, porque eu amo a minha companhia, e eu amo a companhia de Deus, e eu amo a companhia do Espírito Santo. Eu não tenho problema. Por quê? Porque eu tenho certeza a quem eu pertenço. Tenho certeza que se eu gritar, ele vai vir. Eu tenho certeza que se eu precisar, ele vai estar lá. Então eu não tenho por quê? Porque eu tenho princípio. O princípio é, eu não pertenço a mim mesma. Eu não estou perdida nessa terra. Eu já fui achada. Não estou perdida. Né? Tenho endereço direitinho. Né? Deus pode, como ele fez aqui, fala assim, os anjos estão alegres, porque eu já fui achada. Então eles fazem festa e eu também. É isso que a gente tem que fazer, mas... Entende? A gente vai adoecendo a nossa alma, por quê? Porque a gente não crê no princípio, na palavra. Então, olha só. Então, nenhum de nós estaria aqui se não fosse o Deus para nos fazer, que Deus fez para nos colocar nessa terra. Outra coisa importante, todos os 3 itens, a ovelha, a moeda e o filho, eram do quê? De grande valor. Então, assim, valor, quem coloca em nós é Deus. Ninguém, irmãs, ninguém vai te valorizar como você deve ser valorizado. Não existe diamante, rubi nessa terra, riqueza nessa terra que vai pôr valor em você. Não, você pode estar coberta de joia. Não vai te dar valor. Porque quem me deu valor tem um nome e ele se chama Jesus. É o sangue precioso de Jesus que foi derramado por essa vida, por essas vidas aqui, que valoriza a gente, mas o povo fica, gente, gastando energia, querendo pôr valor, colocando coisas. E hoje, coisas são mais importantes que pessoas. As pessoas valorizam mais as coisas do que as pessoas brigam por coisas. Em vez de amarem pessoas, as coisas existem para que as pessoas se sintam amadas, valorizadas. Mas eu não posso valorizar mais as coisas que as pessoas. Então, irmã, se a gente não trabalha isso na nossa mente, no nosso coração, a gente açoita a nossa própria alma e confusão para a nossa própria alma. Então, irmãs, aqui ele está atribuindo valor a esses objetos. Então, Salmo 139, 14 diz assim, assim como nós somos assombrosamente e maravilhosamente feitos. Eu falo, gente, a vida é terrivelmente maravilhosa. Por quê? Porque Deus nos fez de forma terrível e maravilhosa. Então, tudo que acontece com a minha vida é terrivelmente maravilhoso. Tem as coisas terríveis, mas tem as coisas maravilhosas. O terrível sempre está acompanhando do maravilhoso. Então, tem algumas coisas que acontecem que são terríveis. Mas eu sei que do terrível vem o maravilhoso. Nunca fica só terrível, depende do seu olhar. Se você não olha para a palavra, sua vida é terrível. Mas se você olha para o assombrosamente feito, então a gente sabe, tudo na nossa vida é terrivelmente maravilhoso. E até aquilo que é terrível se torna maravilhoso, porque é Deus que fez isso. Então ele fala, ó, assim como nós somos assombrosamente e maravilhosamente feitos, cada um de nós é extremamente valioso para eles. Mesmo com a mancha do pecado em nossos corações, Deus não rejeita a gente, Deus rejeita o pecado. Mas a gente se acha pecado. Ah, Deus não me ama, Deus me rejeita, Deus não gosta de mim, porque fulano não gosta, porque interessa. Deus me ama, Deus não ama o pecado. E por isso ele enviou Jesus. Então, olha só, irmãs, cada pessoa é enormemente ou assombrosamente, maravilhosamente valiosa. Não por causa daquilo que temos feito para merecer, né? Mas por causa daquilo que Deus fez em nós e por nós. Então, as pessoas, olha, irmãs, eu falo isso. A vida, quando a gente trabalha na base de merecimento, a gente açoita a nossa alma. Porque a vida, nossa, não é por merecimento. Certo? E tem gente tentando fazer coisa para Deus para merecer alguma coisa de Deus. Gente, não tem. Porque a vida, ela tem outra base, chamada graça, favor e merecido. Então, ou você sai da base do merecimento e vai para a graça, ou você vai ficar a vida toda se açoitando e rejeitando pessoas. Por quê? Gente, graça. Eu não mereço, é pelos merecimentos de Jesus.
Eu não mereço nada. Nada que você faça vai merecer aquilo que Cristo fez por nós. Nada. Então, assim, as pessoas que vivem na base do merecimento, elas têm problema. Como que isso afeta a alma delas? Sentimento de rejeição, complexo de inferioridade, sentimento de não pertencimento, de não valor, de não aceitação. Por quê? Porque a gente ainda está trabalhando aqui. Mas a cruz, ela é cheia do quê? Graça e aceitação. Não é por merecimento, irmãs. E tem muito cristão religioso, e eu falo isso. Entende? Nós somos cristãos, mas a gente não pode ser religioso. Porque os religiosos da época de Jesus trabalhavam no merecimento de Jesus. É graça. É graça. E eles não experimentaram a graça até hoje porque estão tentando merecer. Decorando a Torá e fazendo... Porque eles estão ainda... Por quê? Porque o gracioso ainda não chegou, mas para nós já chegou. Então não tem nada a ver com merecimento. É graça, irmãs. Entende? Graça. Quando eu falo assim, em nome de Jesus, eu estou dizendo, em nome de Jesus, porque foi ele que fez, eu não fiz nada. Então, assim, quando eu falo em nome de Jesus, ó, não é porque eu sou boazinha, porque eu cuido de gente, porque eu faço... Não, é por causa de Jesus. Eu não tenho merecimento nenhum. Agora, por que, irmãs, nós temos problemas na nossa alma? Porque a gente trabalha na base do merecimento, a gente não entendeu a graça de Deus ainda. Enquanto a graça de Deus não despertar no meu coração, eu vou sofrer. Entende? O ser humano é complexo, só Deus entende. Foi maravilhosamente, terrivelmente feito. Então, só quem criou ele entende. Não tente você entender o ser humano e tentar mudar o ser humano, porque você não vai fazer nada disso. Então, gente, não é por merecimento, é graça. Então, muda a forma como você age, como você lida com as coisas, como você lida com pessoas. Você ama se elas merecem. Você abençoa elas se elas merecem. Você dá bom dia se elas merecem. Gente, não é isso. Ela não merece, seu marido não merece, seus filhos não merecem, ninguém merece. É graça. A mesma graça que eu recebo, eu ofereço. Se a gente não faz isso, a gente tem problema com pessoas. Entende, irmãs? Não merece um bom dia. Eu também não mereço bom dia. Deus te abençoe. Alguém me maltrata. Deus te abençoe. Eu falo para todo mundo. Gente, vou lá no supermercado, tem aquela caixa lá que maltrata a gente. Tem gente que vai, eu falo, Deus te abençoe. Gente, Deus te abençoe. Eu mandei um negocinho esses dias na net. Às vezes eu não leio tudo, né? A gente tem essa mania. Achei lindo lá. Manda. Depois que você vai refletir. Daí alguém mandou. Falei, gente, ela tá certa. Mandei lá, olha, muito obrigado pela observação. Você está certa. Eu li sem observar, né? E você está certa. Mandei para ela, enviei. Por quê? Eu vou brigar com ela? Porque, não, ela está certa. Eu posso reconhecer. Ela está certa. Falei, me perdoa por ter colocado sem reflexão. Realmente o que você falou está correto. Gente, para que brigar? Para que... Falta de graça. E quando falta graxa, né, na porta, ela range. Por que a gente range? Falta graça. A gente range. Falta de graça. Entende, irmãs? Então, vamos continuar. Então, olha só. Cada um de nós é extremamente valioso para Ele. Mesmo com a mancha do pecado em nossos corações. Cada pessoa é enormemente valiosa. Não por causa daquilo que temos feito para merecer, mas por causa daquilo que Deus fez em nós e por nós. Não importa o quão amado, por mais singular e propositalmente que tenhamos sido feitos, somos como uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Valiosos, mas longe do lugar certo. Por quê? Porque como que Deus nos valorizou? E, gente, isso é top. Né? Aonde que nós estamos? Porque nós estamos trabalhando identidade. Quem somos nós? Nós somos aquilo que Deus diz a nosso respeito. Ok? Certo? Quem sou eu? Sou aquilo que Deus diz. É isso. Aonde eu estou? Que é a segunda pergunta que nós estamos respondendo estudando identidade. Aonde que eu estou? Lugar de pertencimento. A palavra de Deus que nós estamos aonde? Em Cristo. Nós não estamos andando de mão dadinha com Cristo. Não, nós estamos aonde? Dentro. Ele está em mim e eu estou nele.
Meu lugar de segurança. A palavra diz que a minha vida está escondida em Cristo, em Deus. Meu lugar do quê? Seguro. Gente, a gente não é companheirinho, amiguinho de Jesus. Nós estamos nele. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós estamos aonde? Em Cristo. Lugar seguro. Lugar mais seguro desse mundo, aonde eu estou. Eu tenho que ter medo? Eu tenho que ter pânico? Eu tenho que ter temor? Não, porque o meu lugar seguro tem um nome. Se chama o quê? Jesus. Ele me colocou na vida dele e eu entrei na vida dele. Então, a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo. Em é dentro. Entende isso, irmãs? Está dentro do lugar seguro. Para que ter medo? Para que insegurança? É porque a gente não conhece as promessas. A gente não conhece aquilo que Deus fez por nós. Gente, segura. Eu ando por aí seguro. Segura, gente. Por quê? Porque eu estou nele e ele está em mim. Eu tenho que ter medo? Não. Então, olha só, irmãs. A gente precisa entender que nós somos achados. Estamos no lugar mais seguro deste universo. Não importa onde você for. Pode ir lá no meio da guerra. Tem bomba para tudo que é lado. Meu lugar seguro se chama Jesus. Meu escudo. Por que ele fala? Davi fala. Porque Davi tinha um discernimento espiritual. Ele tinha a revelação. Ele tinha todas as coisas. Ele é meu escudo. Ele é minha fortaleza. Ele é minha torre forte. É o lugar mais alto. É a pedra. Ele tinha esse conhecimento. Por que eu não tenho? Ele estava falando de alguém. Certo? Ele falava do Messias. Ele era um homem, um profeta messiânico, Davi. Né? Gente, o lugar mais seguro da terra. Eu estou guardada nele. Segura. Certo? Então, outra coisa importante. Então, esses objetos, os três tiveram um grande valor. E outra coisa, eles estavam o quê? Perdidos. Né? Então, a palavra de Deus diz lá em Efésios 2:1. Descrito cada um de nós que nós estávamos o quê? Perdidos, mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Então, como um homem que anda no escuro. Nós estávamos o quê? Cegos para a verdade da nossa própria condição. Por quê? Isso é importante. Nós vamos terminar aqui, porque essa lição não acaba hoje, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios 4:4, nós vamos fechar aqui. E eu estava refletindo essa semana, e eu tenho orado pelas pessoas da minha família, ainda descrentes, pessoas que a gente ora. A gente precisa entender e orar biblicamente, né? Orar a palavra. Então, olha o que a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 4:4. Quem vai ler? Mas, faça esse texto em casa. Coloque todas as pessoas que você está orando por salvação dentro desse texto. Pode ler? Pode ler. O Deus desta era cegou o entendimento dos estranhos, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é uma imagem de Deus. Então, olha só. Todos esses objetos estavam perdidos. Por que estavam perdidos? Fala que eles estavam cegos, presos, mortos em suas próprias ofensas. Certo? Mas aqui a palavra de Deus dá algo para nós muito importante. Ele fala, olha, irmãs, olha que coisa séria. Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos. Por que então não resplandece a luz do evangelho na vida dessas pessoas? Por causa da descrença, por causa da incredulidade. Então, se eu for orar por um descrente, eu tenho que orar o que, irmãs? Para que Deus tire a incredulidade do coração. Porque o que cegou essas pessoas é o que? A incredulidade. Quem usa a incredulidade? O Deus desse século. Então eu oro lá, estou orando pelo meu irmão Roberto Carlos. Deus, em nome de Jesus, põe fé no coração do meu irmão para crer na tua palavra. Senhor, tira toda a incredulidade do coração dele. Não é assim que a gente tem que orar? Porque a palavra está dizendo que a luz do evangelho não resplandece na vida de uma pessoa por causa da incredulidade. Adianta você só ficar orando para a pessoa se converter? Não. Você tem que orar para quê? Para que Deus tire toda a descrença e a incredulidade. Então, irmãos, faz a sua lista de pessoas que precisam ser salvas com esse texto.
Ore todo dia, Senhor, põe fé no coração. Tira toda a descrença, tira toda a incredulidade do coração dele. A gente tem que orar a palavra, irmãs. Está escrito aqui que o Deus desse século cegou o entendimento deles e não resplandece a luz do evangelho. Por quê? Por causa da incredulidade. Irmãs, vamos orar. Ora a palavra. Faça isso. Põe esse texto e coloque todas as pessoas da sua família, da sua vida, que você quer que se convertam. E comece a orar isso. Para a gente ter uma experiência com o quê? Com a própria palavra de Deus, né? Então, como um criminoso considerado culpado diante do juízo, somos condenados por causa da nossa, o quê? Incredulidade. Graças a Deus, que Deus nos tirou da incredulidade e nos tornou o quê? Crente. Isso quer dizer, gente, crente não é roupa. Crente não é nome. Crente é alguém que saiu da incredulidade e foi para onde? Crente. Deus tirou. Eu sou crente. Então, quando eu falo eu sou crente, eu não sou incrédula a respeito dessa palavra, a respeito dos princípios dessa palavra. Então, Deus nos tirou de uma condição de incredulidade e nos tornou o quê? Crente. Quando eu falo que sou crente, é que eu não sou incrédula. Eu não ando em incredulidade nessa terra. Irmãs, essa é uma das maiores dificuldades nossas quando a gente se converte. É o quê, irmãs? É vencer a incredulidade. Ter fé nessa palavra, nesse Deus, nessa obra poderosa de Jesus. Redenção na nossa vida. Então, irmãs, semana que vem a gente termina essa obra. A gente não deu para terminar hoje, né? Mas semana que vem a gente termina. Mas, irmãs, guarda isso na mente, guarda isso no seu coração. Outra coisa importante, irmãs, vincula a sua vida de oração, aquilo que você está aprendendo, para que a luz do Evangelho resplandeça em nossas mentes, em nossos corações, e a gente pare de lutar com a incredulidade, seja crente de verdade. Jesus falou isso lá, não lembro em qual evangelho. Deixa de ser incrédulo, seja crente. Jesus falou isso lá. Então, irmã, sai daqui crente, deixa de ser incrédulo. E se for incrédula, ore, Senhor, resplandeça a luz do evangelho. Eu quero crer, põe fé no meu coração. Irmãs, fé não é uma coisa que você tem, não. Fé é sobrenatural, é dom de Deus. Então, se você é incrédulo a respeito das coisas que Ele fala a seu respeito, da onde você está, para onde você está, se você não tem fé, peça a Deus. Não pense que você tem, não fica se matando, pensando que você vai tirar a fé de você, não. Fé vem de cima, então peça a Deus. Amém, irmãs?